Hoje nós temos o privilégio de assistir ao triunfo tecnológico e científico da civilização. E ao mesmo tempo, ainda convivemos com a barbárie. Quem disse que a tecnologia ia nos poupar das guerras, dos genocídios, da violência urbana? Apesar da esperança de que a razão e o progresso um dia colocariam limites nos instintos violentos dos homens, ironicamente, foram as guerras que estimularam os grandes avanços tecnológicos. A brutalidade das mortes nesse cenário de sofisticada tecnologia nos faz pensar: qual o valor da vida em nosso tempo? Quando a gente pensa, por exemplo, que no século XXI nós já temos de cancha, digamos assim, 2000 e tantos anos de ocidente, nós já podemos nos olhar, nós já podemos nos pensar, nós já podemos construir uma espécie de identidade da condição humana. Quantos filósofos, quantos pensadores, quantos artistas, quantos músicos, e aí no século XX a gente encontra, vou citar alguns, o genocídio dos armênios pelos turcos. Aí demos um salto, o nazismo. O nazismo foi um momento impressionante em que o ser humano calculou com rigor matemático o modo como o outro, no caso os judeus, os ciganos que foram na carona, mas os judeus especialmente foram mortos. E os ciganos e todos aqueles que não podiam ser encaixados dentro de um determinado ideal paranoico de um clube político que era o clube dos nazistas. Depois os cambojanos destruídos pelo Khmer Vermelho, lá nos anos 70. Depois os Hutus matando os Tutsis. Depois os sérvios matando os croatas, ali há 7, 8 anos. Tanto é o sangue que os rios desistem de seu ritmo e o oceano delira e rejeita as espumas vermelhas. Tanta é a morte que nem os rostos se conhecem lado a lado e os pedaços de corpo estão por ali como tábuas sem uso. Oh, os dedos com alianças perdidos na lama, os olhos que já não pestanejam com a poeira, as bocas de recados perdidos, o coração dado aos vermes dentro dos densos uniformes. Tanta é a morte que só as almas formariam colunas, as almas desprendidas, e alcançariam as estrelas. No século XX se cunhou essa expressão genocídio para tratar justamente desse tipo de morte que é produzida dentro de um contexto social em que uma população ou um governo mata uma outra população. O genocídio é típico do século XX, dizem os historiadores. Mas nós nunca poderemos esquecer que a nossa própria história brasileira, latino-americana e americana, a história desse novo mundo, é a história que nasce de um grande genocídio. É lógico que precisamos exterminar as pessoas que aqui viviam. E continuamos exterminando até hoje. Nós simplesmente jogamos para fora da nossa cultura e do nosso território, do território que nós assumimos como sendo nosso, o território que predatoriamente nós assumimos como nosso, e simplesmente lançamos para fora esses indivíduos, criando espaços nos quais esses indivíduos possam habitar, os que sobraram, os sobreviventes, e que a gente pode dizer, inclusive, que são espaços de exceção, que são parques indígenas, reservas, onde podem viver, por exemplo, os índios, e que, pensem, nesses lugares eles também morrem à míngua, e nós esperamos, na nossa cultura, essa é a lógica. Algumas pessoas de bom coração esperam que eles não morram, mas de um modo geral, nós sabemos que eles morrerão todos. Todas essas matanças impressionantes, em que milhares de pessoas são mortas de formas inacreditáveis, assim, nos assustam quando a gente começa a pensar. A gente pode considerar também, então, que os nossos índios hoje em dia são dizimados e os nossos pobres também são dizimados, com formas mais amenas para não chocar os próprios assassinos, que somos nós. Nós somos os atores e os autores, porque somos responsáveis pela sociedade na qual vivemos. Claro que podemos considerar que não somos também, e aí já encontramos uma outra figura ética para trabalhar. Mas, assim, essa destruição do homem pelo homem, em tempos em que os seres humanos consideram que chegaram
no ápice do seu esclarecimento, no ápice da sua inteligência, no ápice da sua lucidez, no ápice, enfim, da economia, se nós chegamos assim no ápice do uso do poder para o nosso próprio bem, como é que será que nós conseguimos pensar que somos capazes de tantas atrocidades diante de tantas coisas fabulosas que somos capazes de fazer? Nos tornamos tão espirituais, nos tornamos tão cultos, nos tornamos tão livres, construímos a democracia, os estados totalitários, eles tendem a ruir. E mesmo assim, continuamos produzindo tanta desordem, desgraça, violência, morte, enfim. Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome que ninguém se lembra mais.